Alice Martins Rodrigues, Lilica. Alice Martins Rodrigues nasceu em 17 de julho de 1928, na cidade de Guarujá. Lilica, como era conhecida, era filha de Abílio Martins e Maria Augusta Martins, casal de imigrantes portugueses. Tinha 3 irmãos, José Martins, Olímpia Martins e Maria Isabel Martins. Alice fez curso de técnica em enfermagem, ficando habilitada para trabalhar nas farmácias da época. Nas décadas de 1960, 1970 e 1980, Lilica trabalhou na antiga farmácia Guarujá, de propriedade da família Machado, primeiramente com o Sr. Luiz, e depois com o Sr. Hélio. Entre suas funções, ficou popularmente conhecida por aplicar injeções a domicílio. E lá ia ela, em sua bicicleta, com a sua famosa caixinha de metal, contendo as agulhas e as seringas. Segundo alguns, não houve glúteo que, naqueles anos, não tenham levado uma injeção da Lilica. Outro comentário comum é que essa coisa de pan, usar fiupa é para os fracos. Quem resolvia tudo naqueles tempos era a saudosa Lilica e suas injeções. Alice casou-se com Alaor Rodrigues, com quem teve um filho, Dagoberto. Alaor marcou época como jogador do Operário, da Barra Funda. Lilica era dotada de uma personalidade muito alegre e extrovertida, por onde passava, espalhava sua simpatia. Corintiana fanática, gostava de jogar palitinho com os colegas de trabalho, na panificadora Mar Azul, que ficava em frente à farmácia Guarujá, onde ela trabalhava. Durante esses alegres momentos de descontração, Lilica gostava de tomar uma cervejinha. Uma de suas paixões era frequentar lugares com música e dança. Alice Martins Rodrigues faleceu no dia 26 de fevereiro de 2000, aos 71 anos de idade, na cidade de Guarujá. Alice Mazini Santos. Alice Mazini Santos nasceu na cidade do Espírito Santo do Pinhal, no dia 12 de junho de 1927. Foi normalista e após se formar começou a dar aulas em uma escola da cidade. Conheceu e se casou com Alfredo Camilo Oliveira Santos em 1949. O casal teve 3 filhos: Lígia 1951, Maria Alice 1952 e Alfredo 1956. Após passar em um concurso, Alice mudou-se com o marido para Guarujá no mesmo ano, passando a lecionar no Grupo Escolar Vicente de Carvalho, onde trabalhou por 24 anos. Formou-se em administração escolar em 1972, e em pedagogia no ano de 1974. Foi substituta do Colégio Vicente de Carvalho entre 1976 e 1977. Concursada, assumiu o cargo de diretora do Grupo Escolar do Jardim Praiano. Após esse período, trabalhou no Colégio Teresa Silveira, na Vila Júlia, e depois se aposentou. Estudou por muitos anos na Aliança Francesa, de Santos. Em 1991, ganhou o primeiro lugar em um concurso de tradução dos poemas de Arthur Rimbaud, promovido pela Academia Brasileira de Letras e pelo Banco Nacional de Paris. De 1994 a 2001, Alice estudou pintura com Vega Neri, tornando-se aquarelista. Suas aquarelas foram expostas em galerias de diversas cidades e receberam vários prêmios. Alice Mazini notabilizou-se perante toda a comunidade cultural de Guarujá por participar ativamente de várias ações culturais. Participou do Conselho de Cultura como conselheira, foi sócia fundadora do Centro de Documentação e Memória de Guarujá, Ancedom, e publicou e lançou o livro Pelas Tardes Azuis de Verão Eu Irei, lançado em seu aniversário de 96 anos. No dia 10 de janeiro de 2024, Alice Mazini Santos faleceu na cidade de Santos, aos 96 anos de idade. Álvaro José Rodrigues Valente. Álvaro José Rodrigues Valente nasceu em Guarujá, no dia 24 de setembro de 1931. Seus pais eram proprietários de uma pensão que se localizava no centro da cidade. Álvaro casou-se com Aurora Simonian, com quem teve 4 filhos, Léore, Susana, Ricardo e Ramiro. Álvaro Valente apareceu para o mundo do futebol, no final da década de 1940, nas fileiras do Guarujá Atlético Clube, time amador de sua cidade natal. Mais tarde foi encaminhado aos quadros amadores do Jabaquara Atlético Clube, onde jogou ao lado do seu irmão Ramiro Valente, 2 anos mais novo, fato que veio a se repetir,
tempos depois, no Santos Futebol Clube. No início da temporada de 1953, Álvaro firmou compromisso com os dirigentes do Santos FC. Conforme reportagem, publicada no jornal Mundo Esportivo, em novembro de 1954, Álvaro Valente era um sujeito reservado, e fora das quatro linhas, pouco falava sobre futebol. Apreciava tomar banho frio e dormir até mais tarde. Era um apaixonado por cinema e teatro. Entre suas comidas preferidas estavam quibes e esfilhas. Como centroavante ou meia-direita, Álvaro procurava compensar sua pouca velocidade com uma enorme facilidade para finalizar ao gol. Foi um dos grandes destaques do alvinegro praiano na campanha de 1955, quando o Santos conquistou o Campeonato Paulista, depois de um longo jejum de 20 anos. Sua primeira participação com a camisa da seleção brasileira aconteceu em 20 de setembro de 1955, na vitória sobre a seleção do Chile pelo placar de 2-1. Pelo Screte Canarinho, entre 1955 e 1956, Álvaro Valente disputou ao todo 11 jogos, com 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e 3 gols marcados. Álvaro fez parte do time titular do Santos no amistoso contra o Corinthians de Santo André, em 7 de setembro de 1956, jogo que marcou a estreia de Pelé entre os profissionais do time praiano. Álvaro foi 3 vezes campeão paulista pelo Santos FC em 1955, 1956 e 1958. Em 1959, foi campeão do Troféu Teresa Herrera, do Torneio de Valência, e do Torneio Rio-São Paulo. Álvaro e seu irmão Ramiro deixaram o Santos FC no segundo semestre de 1959, com destino ao Clube Atlético de Madrid. Em 1961, Álvaro Valente voltou ao Santos e disputou o Torneio Rio-São Paulo. Ao todo foram 107 gols marcados em 289 jogos disputados, o que coloca seu nome entre os maiores artilheiros da história do clube. Álvaro José Rodrigues Valente faleceu em Guarujá, no dia 21 de setembro de 1991, 3 dias antes de completar 60 anos de idade. Em sua homenagem, a Câmara Municipal da cidade colocou o seu nome em uma rua no Jardim Acapulco. Nota do autor, texto baseado no artigo do blog tardesdepacaembu.wordpress.com. Revisado e complementado por Henrique Dias. Ana Fernandes de Freitas, a Ana Parteira. Ana Fernandes de Freitas, popularmente conhecida como Ana Parteira e, para os íntimos, Mãe Ana, colocou o seu nome na história de Guarujá e do Itapema por trazer ao mundo cerca de 3.000 bebês. Portuguesa, nascida na cidade do Porto, em 1900, Ana chegou ao Brasil em 1913. Cursou farmácia e enfermagem. Estabeleceu-se no Itapema, sendo a proprietária da farmácia Nossa Senhora do Carmo, uma das primeiras farmácias da ilha de Santo Amaro. Na primeira metade do século XX, o Itapema tinha apenas uma conexão terrestre, que era a linha férrea com o Guarujá, e as ligações marítimas com o centro de Santos. Em virtude desta situação de isolamento geográfico, Ana passou a ser uma das referências nos atendimentos de emergência, inclusive as parturientes. Nesta época, ela morava com a família na rua Itapema e, em alguns casos de urgência, era levada ao Guarujá na Maria Fumaça, especialmente enviada para buscá-la. Assim nasce a lendária Ana Parteira que, segundo alguns testemunhos, quando chamada para atender uma gestante em trabalho de parto, a mesma parecia estar possuída, tal era sua dedicação em realizar o parto perfeito. Mãe Ana, diziam, preocupava-se até mesmo com as crendices e alertava as parturientes para não se sentarem nos alpendres dos chalés de madeira, comuns naqueles tempos. Era uma prevenção para se evitar que o bebê ficasse em uma posição indesejada e que dificultaria o parto. No Itapema, entre muitos que nasceram pelas mãos de Mãe Ana, estão as seguintes pessoas: Liliana Marques, Xaxá Lopes, Gentil da Silva Nunes, José Alfredo Simões de Souza, Carlos Roberto Moura de Lima, Irene Porto, Rita de Cássia, Jorge da Cruz, Vilma Porto, Soeli Simões de Souza, Pedro Paulo, e Maria Cristina Moura de Lima. Enquanto teve saúde, Ana sempre atendia aos chamados das gestantes a qualquer hora do dia ou da noite. Munia-se do seu rosário e do seu costumeiro chale e dirigia-se para a casa do futuro bebê itapemense.
Segundo relatos de familiares, Ana dizia ter sonhado com a missão enviada dos céus, para ser parteira, e desse sonho viera todos os seus conhecimentos. Sua importância passou a ser minorizada quando da inauguração da maternidade e Hospital Santo Amaro. Ainda assim, nos anos da década de 1960 e 1970, algumas crianças nasceram por suas mãos. Após 6 décadas vivendo no Itapema e realizando seu maravilhoso trabalho, Ana Fernandes de Freitas faleceu em 1988, e o seu corpo foi enterrado no Cemitério da Consolação, em Vicente de Carvalho. Em 21 de junho de 2008, foi inaugurada em Vicente de Carvalho, a maternidade Ana Parteira, que foi fechada no ano seguinte. No dia 7 de maio de 2014, foi inaugurada, nas dependências do Hospital Santo Amaro, a ala Ana Parteira, na maternidade do hospital. Antônio Alberto Ferreira Canais. Antônio Alberto Ferreira Canais nasceu em Guarujá, no dia 9 de março de 1939. Filho de José Ferreira Canais e Agar Soares de Sá, Antônio Alberto teve um irmão chamado José Joaquim Ferreira Canais, que faleceu vítima de um infarto, em 1975, aos 39 anos. Antônio Alberto casou-se com Adélia Vieira da Rocha Canais. O casal teve 2 filhos, Karen e Marco Antônio. Na sua época de idade escolar, assim como a maioria dos moradores da ilha de Santo Amaro, foi matriculado no primário no Grupo Escolar Vicente de Carvalho. Para continuar seus estudos, ingressou no curso ginasial do Colégio Tarquínio Silva, em Santos. Gazeteiro confesso, Canais foi flagrado por seu pai que resolveu matriculá-lo no Colégio Interno Liceu Pasteur, na cidade de São Paulo. Canais voltou ao Guarujá para se apresentar no serviço militar, no Forte dos Andradas. 6 meses depois, retornou a São Paulo, desta vez, matriculado no Colégio Liceu Santo Agostinho, onde fez o científico. Formou-se no curso de eletrotécnico no Colégio Bandeirantes. Nas férias de verão, Canais trabalhava de valet no Cassino Guarujá, junto com seus amigos Paulo Benzi, Perequi, Pedro Moraes e Virgílio Fordelone. No esporte, ainda garoto, aprendeu a mergulhar com os banhistas Jorge, Moacir e Peleca. O mergulho acabou se tornando seu esporte favorito. Chegou a disputar, inclusive, campeonatos de mergulho, tornando-se campeão na década de 1970, na prova disputada no Forte dos Andradas, onde disputou pela Cosipa. Como adorava nadar, Canais mergulhava para pegar mariscos com os amigos Wilson, Nilson e seu primo José Carlos. Trabalhou de 1962 a 1990, na Companhia Siderúrgica Paulista, a Cosipa, onde se aposentou. O guarujaense Antônio Alberto manteve outra atividade na cidade por anos. Comercializava carros antigos, uma de suas paixões, com seu primo José Carlos e o irmão José Joaquim. O nome Canais ficou na memória afetiva dos guarujaenses que conheceram e consumiram os deliciosos sorvetes da sorveteria Canais. A empresa pertencia ao tio de Antônio Alberto, Manuel Canais. Já seu pai, José Ferreira Canais, foi taxista de profissão e um dos primeiros moradores da Barra Funda. A família morou por décadas na antiga Rua Leomil, atual Rua Vereador Roberto Gelsumini. Antônio Alberto Ferreira Canais faleceu aos 85 anos de idade, no dia 26 de maio de 2024. Antônio Alexandre. Antônio Alexandre nasceu em Guarujá, no dia 24 de fevereiro de 1928. Nego, como ficou conhecido popularmente, era filho do casal de portugueses, Manuel Alexandre e Maria Encarnação Ferreira Alexandre. Desde que chegou em Guarujá, seu pai começou a trabalhar como fotógrafo lambe-lambe. Depois, passou a alugar bicicletas e montou um bar na Rua Mário Ribeiro Farmácia Flora Medicinal, em 2024. O casal teve 3 filhos. Antônio Alexandre era o filho caçula, e em sua juventude gostava de jogar futebol. Atuou como goleiro em diversos times amadores de Guarujá. Destacou-se no Jabaquara AC de Santos. Em certo momento era o goleiro titular do primeiro quadro e o campeoníssimo Gilmar dos Santos Neves era o goleiro do segundo quadro. Consenso entre vários de seus amigos contemporâneos, Nego era um exímio goleiro e teve chances de se tornar profissional, porém seu pai o impedia de jogar.
Manuel queria o filho trabalhando nos negócios da família. Antônio Alexandre casou-se com Verinha Cáfaro em 1958. O casal teve 2 filhos, Sumaia 1959 e Fábio 1962. Conforme foi assumindo os negócios do pai, após a transformação do bar da Preferida em sorveteria Guarujá, Antônio aproveitou uma grande oportunidade para abrir uma nova sede do seu já promissor negócio, no Caminho do Mar, local onde funcionou até 1962, o Grande Hotel Guarujá. Assim, na segunda metade da década de 1960, a sorveteria Guarujá instalou-se no piso térreo do edifício Sabará. Foram 2 décadas de muito trabalho e popularidade. Filas enormes se formavam, principalmente, ao término das sessões do Cine Praiano. O segredo do sucesso de Antônio Alexandre estava em suas receitas, devido ao uso de frutas frescas e produtos de primeira linha. Ele sempre comentava que os sorvetes preferidos dos habitués eram o de manga, o de abacate e o de chocolate. Em uma entrevista ao colunista social Antônio Augusto Bombás Rato, concedida em 2002, Nego falou com detalhes da época de sua infância e juventude, período compreendido nas décadas de 1930 a 1940. Lembrava-se de como era o comércio e a dinâmica do turismo em torno do Grande Hotel. Nego conheceu a estação de trem primitiva, o Petit Cassino, os comércios que precederam ao edifício Guarujá e até os nomes dos salva-vidas que faziam uso de cordas durante os salvamentos dos afogados. Devido à atividade de aluguel de bicicletas que seu pai fazia nos jardins do Grande Hotel, hoje, Praça das Bandeiras, conheceu inúmeras figuras importantes das famílias aristocráticas que frequentavam o Guarujá. Destacou na entrevista, que chegou a ver vários aviões pousados na areia em frente ao Grande Hotel e que, onde hoje está o posto 5 de salvamento, no início da década de 1930, funcionava a delegacia. Nas horas de folga, geralmente nos dias de semana e fora das temporadas, Nego mantinha um hábito bem caiçara, a pescaria. Puxava picaré com os amigos na praia do Guaiúba onde, depois, compartilhavam os peixes recolhidos nas redes. Quando a pescaria era farta, vinha pela Mário Ribeiro com o seu jipe carregado de peixes, distribuindo para os amigos que encontrava. Em 1986, Nego resolve encerrar as atividades da sorveteria Guarujá e se dedicar, exclusivamente, à administração de seus bens. Antônio Alexandre faleceu em Guarujá, aos 84 anos, no dia 12 de dezembro de 2012. Antônio Alves Parente, Toicinho. Antônio Alves Parente, português, chegou ao Brasil em 1952. Seu pai já havia trabalhado no Porto de Santos como estivador e, depois, regressado para Portugal. Quando chegou a Guarujá, Antônio já estava casado com Hilda Marques Melo, com quem já tinha 3 filhas, e Manuela, e as gêmeas Regina e Vera Lúcia. Antônio começou a trabalhar no sistema de bondes de Santos. Depois, conseguiu um emprego no Grande Hotel Guarujá, como camareiro. Foi no hotel que ganhou do cozinheiro Raimundo o apelido de Toicinho. Nessa época, dormia nas dependências de empregados do Grande Hotel. Com suas economias aproveitou uma oportunidade e entrou como sócio em um bar, que existia em frente à estação de trem da Avenida Leomil. Sua esposa e filhas chegaram de Portugal no dia 28 de outubro de 1959. Após alguns meses, Antônio saiu da sociedade do bar e comprou uma mercearia, quase falida. Motivado por sua esposa, resolveu mudar o ramo do negócio para bar e restaurante. Assim, em 1960, Toicinho abriu o Bar e Restaurante Brasília, que ficou famoso por quase 3 décadas como Bar do Toicinho. Com a cozinha sendo comandada por Dona Hilda, o restaurante passou a ser uma referência, quando se pensava em comer uma excelente feijoada, dobradinha, bacalhau assado, sardinha ou os famosos bolinhos de bacalhau. O tradicional restaurante ficava na Rua Cavalheiro na Mija-Feira esquina com a Avenida Leomil. O imóvel pertencia ao amigo do casal, José Mussagazzi. Toicinho e sua esposa trabalhavam praticamente todos os dias do ano. Apenas no Natal, Ano Novo, Páscoa e 1º de Maio, o restaurante não era aberto. Seu Antônio cativava seus clientes com o atendimento que primava pelo respeito e simpatia. Sempre estava acompanhado do seu paninho,
o qual utilizava na limpeza das mesas e balcões. A cozinha do bar tinha uma entrada pela lateral da rua Cavalheiro na Mija Feita, onde Dona Hilda mantinha as grandes panelas e utensílios lavados e areados. Esse era o melhor cartão de visita da cozinha do bar do seu Antônio e da Dona Hilda, a limpeza e o zelo no preparo dos alimentos. Assim que chegou de Portugal com as filhas, Dona Hilda foi morar com seu esposo em uma casa alugada, de propriedade de Afonso Marques e de sua esposa Diná, na Rua do Contorno. Depois, Antônio e sua família mudarão-se para uma casa anexa ao restaurante. O bar e restaurante Brasília funcionou até o ano de 1986. Para matar as saudades da terrinha, em 1987, seu Antônio e Dona Hilda passaram uma temporada de 1 ano em Portugal. Antônio Alves Parente faleceu em 2002, aos 78 anos de idade, na cidade de Guarujá. Antônio Baraçal. Antônio Baraçal nasceu no dia 26 de janeiro de 1920, na cidade de Santos. Era filho de Domingos Baraçal e Elisa Rodrigues Baraçal. Chegou ao Guarujá em 1940. Casou-se com Antônia Rosa, em 1941, com quem teve 5 filhos, Maria da Conceição Rosa Baraçal, José Antônio Baraçal, Domingos Baraçal, Marco Antônio Baraçal e Regina Cecília Baraçal Pereira dos Santos. Desde jovem, Antônio Baraçal revelou-se um comunicador nato. Inaugurou em Guarujá o inédito serviço de alto-falantes para transmitir notícias e propagandas. Este sistema foi instalado em Vicente de Carvalho, em locais estratégicos. Assim, Baraçal comunicava à população as notícias da cidade e da comunidade, além dos principais fatos do mundo. Uma ideia e uma oportunidade surgiram em 1949. Antônio Baraçal fez então parte do grupo de fundadores do jornal A Estância de Guarujá, em circulação até os dias de hoje sob a direção de seus descendentes. O grupo de diretores da Estância de Guarujá em sua fundação era formado por Benedito de Souza, Abílio dos Santos Branco, Hermínio Amado e professor Alcides Pacheco, diretor superintendente. Colunistas convidados também contribuíam com conteúdo. Nas décadas de 1950 e 1960, Baraçal foi radialista em diversas rádios das cidades de São Paulo e Santos, como repórter de campo e narrador esportivo. Antônio Baraçal dividia seu tempo entre suas duas paixões, a política e a imprensa. Foi vereador por 4 legislaturas, de 1952 a 1955, de 1956 a 1959, de 1960 a 1963 e de 1969 a 1972. Entre as iniciativas que marcaram a sua atividade política estão a instituição do 13 graus salário para os servidores públicos e a criação do Serviço Funerário Municipal. Também partiu dele a concessão do título de cidadão guarujaense a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, uma das primeiras honrarias, desse tipo, obtidas pelo atleta do século. Durante a década de 1970, Baraçal apresentou os festejos juninos na Praça 14 Bis e na Praça da Fraternidade, em Vicente de Carvalho. Foi a voz da Praça do Povo, no bairro Santa Rosa por muitos anos, marcando uma geração inteira com sua alegria e irreverência. Antônio Baraçal marcou sua vida não somente por sua dedicação profissional e interesse comunitário. Cultivava em suas relações a cordialidade. Frequentemente bem-humorado, fazia disso um subterfúgio para contornar atritos. Sua atuação era pautada pelo otimismo e uma crença inabalável no futuro, não só de Guarujá, mas de todo o país. Entre 1949 e 1988, Baraçal registrou os acontecimentos que dignificaram a cidade, acompanhando, com o mesmo interesse, os pequenos fatos comunitários. Ele era, antes de tudo, um jornalista. Não havia fato em Guarujá que não passasse por sua ótica sensível de homem da comunicação. Nos momentos críticos como durante os governos militares, ou quando estava doente, enfrentava as dificuldades com galhardia. Inclusive na fase aguda de sua enfermidade, não deixou de estar à frente do jornal, redigindo, muitas vezes, textos na cama, à qual era obrigado a recolher-se. Em 4 de janeiro de 1988, não pôde falar da grande notícia cuja principal personagem era ele mesmo, e a sua morte,
ocorrida após algumas semanas de grave enfermidade. Antônio Baraçal, diretor do jornal A Estância de Guarujá, deixou de ser repórter e virou notícia. Após dedicar-se por mais de 40 anos informando o povo de Guarujá, recebeu como última homenagem no Cemitério da Consolação, onde foi enterrado, o comparecimento de inúmeros amigos, admiradores e autoridades da região. Com o seu falecimento aos 68 anos de idade, sua viúva, Antônia Baraçal, assumiu a direção do jornal com a colaboração de seus filhos. A Câmara Municipal de Guarujá homenageou Antônio Baraçal, por estar entre aqueles que ajudaram a construir a cidade, colocando seu nome em uma rua no bairro Morrinhos. Antônio de Souza. Antônio de Souza, natural de Portugal, nasceu no dia 21 de janeiro de 1868. Era filho de José de Souza e Antônia Pinto. Segundo a história da família, Antônio veio para o Brasil ainda jovem e, ao chegar ao Porto de Santos, como a grande maioria dos imigrantes da época, deveria rumar para o interior do estado, para trabalhar nas lavouras paulistas. No entanto, por algum motivo, resolveu intempestivamente abandonar o vagão do trem que o levaria para São Paulo, preferindo permanecer na cidade portuária. Nos primeiros tempos em Santos, trabalhou como cocheiro por bondes puxados por tração animal. Nesse período, essa atividade era praticamente dominada por portugueses e espanhóis. Eram os últimos anos do século XIX, e a vida de Antônio começa a ser registrada no Guarujá, aonde chegou em 1897, com apenas 4 tostões no bolso e uma sacola com roupas. Um dos seus primeiros trabalhos, apesar de não saber nadar, foi como salva-vidas do Grande Hotel. Na época, eram colocadas estacas de madeira na beira da água, onde amarravam cordas, que eram seguradas pelos banhistas, a fim de evitar afogamentos. Antônio tinha a função de prestar assistência aos visitantes durante o banho de mar. Trabalhou também, como vigia da vila balneária e contava que nem de arma precisava, tal era o sossego do lugar. Depois começou a trabalhar fazendo transportes de cargas e carretos de areia, pedra e lenha com o uso de carroça. No início do século XX, conheceu e se namorou da italiana Silvia Constantino, nascida em 24 de junho de 1876. Silvia trabalhava para a família Suplicy, uma das tradicionais famílias paulistanas, que frequentava anualmente as estações de banho em Guarujá. Já estabelecido na cidade, Antônio casou-se com Silvia, que já tinha uma filha, Norma. Dessa união, nasceram 5 filhos: Domingos 2206-1902 a 1971, José de 1904 a 1995, João, Maria dos Prazeres e Antônio de Souza Filho. Por volta de 1910, Antônio comprou uma área de terra compreendida hoje entre a Rua Antônio de Souza com a Rua Mário Ribeiro, até a encosta do Morro do Tejereba. Dessa propriedade, retirava areia e pedra para vender. Ali, além de construir sua casa, construiu várias outras e o local acabou ganhando o nome de Vila Souza. Por essa propriedade nos dias de hoje, passa a Rua Silvia Constantino de Souza. Antônio de Souza faleceu na década de 1940, deixando viúva filhos e netos. A Câmara Municipal de Guarujá homenageou colocando seu nome em uma rua no bairro Centro Pitangueiras. Antônio Fernandes, a Tico. Antônio Fernandes, o Tico, nasceu em Guarujá no dia 23 de setembro de 1923. Tico era filho de José Fernandes Juca e Eulália Iglesias Garcia Fernandes. Sua mãe faleceu quando Tico tinha 7 anos. Tico foi colocado em um orfanato com seus irmãos, pelo seu pai. Em pouco tempo, conseguiu sair da instituição. Criado solto, como se dizia antigamente, ele gostava de jogar futebol. Quando chegou a idade para se alistar no exército, já estava em curso a Segunda Grande Guerra Mundial. No serviço militar, faz o tiro de guerra, participando dos treinamentos de uma tropa de reserva da Força Expedicionária Brasileira FEB, que lutou na Itália. Com o final da guerra, e a não necessidade de embarcar para o confronto, foi dispensado. Voltou então para as suas atividades do futebol e foi jogar no São Cristóvão, time profissional da cidade do Rio de Janeiro. Teve passagem pelo Jabaquara, Santos e Bandeirante de Birigui. Inclusive,
para conseguir sua aposentadoria. Já nos anos de 1980, sua filha conseguiu pesquisar e comprovar sua atividade profissional no futebol. Terminada sua carreira de futebolista, começou a trabalhar com o táxi do pai. Nesta época, conheceu e se casou com Dulce Maria, casado 1209-1918 e 2401-2020, uma cubana criada na Espanha. Deste casamento nasceu a primeira filha do casal, Maria Eulália Casado Fernandes, em outubro de 1952. O segundo filho, Antônio Casado Fernandes, nasceu em 1954 e faleceu em 1989. Com a ajuda do tio de sua esposa, Ângelo Casado, Tico comprou o seu próprio táxi. Quando fazia ponto no cassino, entre os seus clientes habituais estavam as famílias Catamachi e Crespi, sendo muito comum Tico levá-los para São Paulo. O mesmo ocorria com Alfredo Del Bianco, juiz de paz e dono da pensão em frente à estação de trem. Após alguns anos, Tico deixou de ser taxista, para trabalhar como zelador no edifício Marulho, por 2 anos de 1967 a 1968. Quando deixou de trabalhar no prédio, montou um trailer na praia do Guaiúba, o primeiro naquele local, segundo relatos da família. Surgindo uma oportunidade, foi trabalhar em um quiosque instalado ao lado da subida do Morro da Península, no canto do Tortuga. Com problemas de saúde, o proprietário passou o negócio para Tico, que lá, fez diversas melhorias estruturais. Em 1977, com a mudança da administração, a prefeitura não mais autorizou a existência do negócio no local. Passados alguns anos, Tico conseguiu reativar o quiosque. No entanto, pouco tempo depois, comprou um pequeno caminhão e trabalhou com carretos e mudanças, sua última atividade profissional. Tico faleceu em 2000, aos 76 anos de idade, e foi enterrado em Guarujá. No ano seguinte à sua morte, Tico foi homenageado pela Câmara Municipal de Guarujá, que, através de uma lei municipal em 2001, colocou o nome de Antônio Fernandes, na antiga Rua 73, do Jardim Acapulco 3. Essa homenagem foi-lhe concedida, entre outras honras, por um longo histórico de ações heroicas. Foram vários os salvamentos realizados por Tico resgatando afogados na Praia das Pitangueiras. Como taxista, salvou muitas vidas fazendo o papel de ambulância entre Guarujá e Santos, pois naquela época, a cidade ainda não tinha um hospital. Para ele não tinha tempo ruim ou horários inconvenientes. Inúmeros são os relatos de pessoas agradecidas pela presteza e solidariedade de Antônio Fernandes. Antônio Fidalgo Salgado. Antônio Fidalgo Salgado nasceu na cidade de Guarujá, no dia 13 de junho de 1915. Foi o primogênito do casal Ramon Fidalgo Salgado e Dolores Blanco, imigrantes espanhóis que vieram para o Brasil, a fim de residir e formar uma família. A família Fidalgo Salgado escolheu a região do bairro Vila Júlia para estabelecer sua residência, sendo, inclusive, uma das famílias pioneiras daquela área da cidade. Antônio e seus 7 irmãos cresceram no bairro, onde logo se tornaram populares. Dona Dolores, além de cuidar da família, também atuava como parteira e benzedeira. Antônio Salgado trabalhou, durante muitos anos, e se aposentou no antigo Departamento Hidroviário, ADH atual DERSA, exercendo a função de operador de máquinas, na travessia de barcas entre Vicente de Carvalho e Santos. No local, também trabalharam o seu pai e irmãos. Antônio casou-se com Catarina de Oliveira, no dia 11 de maio de 1939. O casal teve 9 filhos: Romão, Ariovaldo, Teresa, Gilson, Márcio, Manuel, Marilda, Aimoré e Jorge. No início do casamento, o casal morou em Vicente de Carvalho. Algum tempo depois, também fixaram residência na Vila Júlia. A casa de Antônio e Catarina acabou se transformando em um ponto de encontro da família Fidalgo Salgado e dos amigos. Por lá, passavam muitas tardes conversando e tomando o famoso cafezinho, que sua esposa preparava todos os dias, para receber os convidados. Aos domingos, também se reuniam para grandes almoços e confraternizações. Com o falecimento do seu pai, a rua onde estava localizada a casa da família, foi batizada como Rua Romão Salgado. Amante do futebol, Antônio Salgado era torcedor do Jabaquara Atlético Clube, agremiação esportiva de Santos, fundada em 1914,
que era chamada no início de Espanha Futebol Clube. Como jogador amador, atuou no Chibandeirantes Futebol Clube, tradicional time do bairro, que reunia amigos e familiares. Como todos de sua época, Antônio acompanhava as partidas de futebol com o seu rádio portátil, inclusive quando assistia, orgulhosamente, seus filhos jogando na várzea guarujaense. Foi com muita satisfação que viu um de seus filhos, Gilson, também conhecido como Beija-Flor, tornar-se jogador profissional de futebol. Gilson iniciou sua carreira na Associação Atlética Portuguesa Santista e depois se transferiu para o Santos Futebol Clube. Gilson teve a honra de ter sido o primeiro jogador a vestir a camisa 10 do Alvinegro da Vila Belmiro, após a aposentadoria do Rei Pelé. Depois de se aposentar, Antônio Salgado era sempre visto passeando com o seu Fusca amarelo na companhia de sua esposa, para visitar amigos e fazer compras, ou indo pescar com os netos no canal de Bertioga. Antônio Fidalgo Salgado faleceu no dia 16 de setembro de 1985, aos 70 anos de idade. Antônio Mendes Filho. Antônio Mendes Filho de 1915 a 2003 era filho de Antônio Mendes Júnior, um português que morou em São Paulo até perder sua empresa, uma fábrica de cigarros, em um incêndio. Seu pai, com a ajuda de um amigo, mudou-se para o Guarujá onde comprou um terreno no final da rua Petrópolis Supermercado Joia, em 2024, e montou uma pequena venda. Sua mãe chamava-se Olímpia. Antônio Mendes Filho teve 3 irmãos, e Maria, Alice e José Zeca Mendes. Antônio Mendes Filho ajudava o seu pai na venda e também, na juventude, era charreteiro de passeio, inclusive sua carteira de registro profissional, era a de número 4. Com a prosperidade dos negócios, seu pai comprou um terreno e montou outra venda. O novo comércio foi instalado onde, hoje, encontra-se construído o edifício Biarritz. Depois de charreteiro, Antônio Mendes Filho comprou um táxi. Apaixonado por cavalos e carros, nunca exerceu a profissão de contador, cujo curso de contabilidade foi feito no Liceu São Paulo, em Santos. Um fato marcou para sempre o nome de Antônio Mendes Filho na história de Guarujá. Tudo ocorreu na manhã de um sábado, quando Antônio, então com 17 anos de idade, estava com sua charrete parada próximo ao Grande Hotel, à espera de um cliente, para realizar passeios pelas praias ou pontos turísticos. Foi então que, o cliente em questão, chegou. Era nada mais, nada menos, que o grande inventor brasileiro Alberto Santos Dumont. O jovem charreteiro ficou sabendo, algumas horas depois, da morte de Santos Dumont, ocorrida nas dependências do Grande Hotel. Antônio, desde então, contava e era perguntado, sobre aquele contato tão próximo com o grande inventor. Até os últimos dias de sua vida, Antônio era procurado por jornalistas e escritores para falar sobre as suas impressões daquele último passeio realizado por Santos Dumont, antes de seu suicídio. São diversas as referências em livros, revistas e jornais, que perpetuaram o nome de Antônio Mendes Filho nesse importante fato histórico ocorrido em Guarujá, no dia 23 de julho de 1932. Antônio Mendes Filho casou-se com Maria Luísa dos Santos. O casal teve 2 filhos, Gilberto de 1936 a 2002 e Antônio Carlos, o Chola, de 1944 a 2024. Como taxista foram dezenas, as noivas que utilizaram seu carro importado para chegarem à porta da igreja. Um de seus clientes mais conhecidos era o Sr. Zacarias, empresário do ramo de pneus na capital do estado. Essas corridas eram pagas, normalmente, com as fichas que Zacarias ganhava no cassino. Antônio Mendes Filho comprou a casa, na Avenida Pugliese Grau 611, que pertencia ao francês Paulo Fleury Berger, que era maitre do Grande Hotel. Trabalhou como taxista até se aposentar. Antônio Mendes Filho faleceu em 2003, aos 88 anos de idade. Aron Sarkissian, Armando. Aron Sarkissian, natural da Armênia, nasceu em 1910. Veio para o Brasil, ainda adolescente. Inicialmente fixou residência em São Paulo, capital. Através de contatos com o também armênio, Avedi Simonian, já estabelecido em Guarujá, Aron veio conhecer a pérola do Atlântico. A colônia armênia, muito unida, se fortalecia com os casamentos entre compatriotas.
Foi assim que, Aaron, junto com Avedis, foram até Barretos para buscar a jovem Manuchar 1920, para se casar com Aaron. O casal adotou nomes brasileiros, Aaron mudou para Armando e Manuchar mudou para Violeta. Em Guarujá, o casal montou uma pequena loja de armarinhos chamada Bazar Econômico. O comércio ficava na antiga loja do amigo Avedis, que havia construído a sua própria loja no terreno ao lado. O conjunto de lojas onde Aaron montou o seu primeiro bazar econômico era de propriedade do senhor José Maria Gonzales e ficava na Avenida Puglisi. A convite de um cunhado que já estava bem estabelecido em Marília, Aaron resolveu mudar-se com a família para o interior de São Paulo. Nessa época, o casal já tinha 2 filhos, e Márcia, com 3 anos, e Armenag, com 1 ano. Em Marília as coisas não saíram conforme pensavam os Sarkisian. Após o nascimento do terceiro filho, Mateus, em 1940, Aaron e Manuchar resolveram voltar para o Guarujá. Em 1941, o casal foi recebido de braços abertos pelo amigo e também comerciante, Celestino Gil. Armando era mascate e passava por uma situação econômica muito desfavorável. Foi então que o amigo espanhol, Celestino, fez-lhe uma oferta irrecusável. Gil tinha um comércio na rua Mário Ribeiro, onde hoje se encontra a farmácia Nicei 2024, o qual dividiu ao meio, oferecendo a metade para Armando instalar-se com a família e abrir um comércio próprio. Desta forma, das 4 portas do comércio, 2 ficaram para a Padaria Paulista e 2 portas para a segunda sede do Bazar Econômico. No pequeno armarinho, Violeta e os filhos trabalhavam, enquanto Armando saía para mascatear. Quando a loja era fechada, a mesma se transformava na residência dos Sarkisian. Inclusive, segundo seus filhos, os balcões eram usados como camas. Armando e sua esposa economizavam cada centavo e, na primeira oportunidade, compraram um terreno na encosta do Morro do Botelho, no final da rua Petrópolis. Na época, o Guarujá começava a verticalizar e Dona Violeta negociou com um dos empreiteiros que estavam construindo os edifícios Netuno e Estela Maris, para que ele construísse a futura loja e casa da família. A loja foi inaugurada em 1947, e funcionou por cerca de 76 anos somando o tempo da segunda sede, até ser fechada em 2018. Aaron Sarkisian faleceu aos 77 anos de idade, deixando viúva Dona Violeta e os seus 3 filhos. Assunta Gazi Saques. Dona Assunta, como ficou conhecida, foi batizada com o nome Assunta Mussa Gazi. Nasceu na rua Mário Ribeiro N. Graus 212, na casa que ficava nos fundos da loja de seus pais, Miguel e Joana. O endereço atual deste imóvel é Rua Mário Ribeiro N. Graus 843. Nasceu em 1929 em uma família com mais 8 irmãos. Sua irmã mais velha, Iracema, casou-se com José de Souza. Seu irmão mais novo era Nassim Mussa Gazi, mais conhecido como Viola, que se casou com Teresa Gil. Assunta nasceu pelas mãos da parteira Beatriz, mãe do Eduardo Espanhol e da Tita. Assunta estudou no grupo escolar Vicente de Carvalho Primitivo, que ficava na rua Mário Ribeiro em frente ao atual Banco do Brasil 2024. Concluiu o curso primário no grupo escolar Novo, em 1940. Sua primeira professora chamava-se Maria da Glória. Assunta casou-se em 1947 com Armando Saques, que trabalhava como garçom no Grande Hotel e, depois, se transferiu para o Grill Piscina e Restaurante do Grande Hotel Guarujá, inaugurado na segunda metade da década de 1940. Em 1948, com a ajuda de seu pai, Assunta e seu esposo abriram um bar vizinho ao posto Souza Burger King, em 2024. O bar da Assunta, como era referido, permaneceu aberto até 2012. Foram 64 anos servindo aos amigos, moradores e turistas da cidade. Assunta contou em uma entrevista, em 2015, que teve 2 funcionários que chegaram a completar 50 anos de trabalho na casa, lembrou ela com muito carinho de Wilson e Augustinho. Lembrou também dos irmãos Vanderlei, Edgar e Valdir. Seu marido era natural de Piracicaba e tinha parentes em Guarujá. Assunta e Armando tiveram uma filha, Nádia. Após enviuvar, Dona Assunta resolveu fechar um dos mais tradicionais bares do centro da Pitangueiras.
Passou seus últimos anos de vida visitando e recebendo visitas de velhos amigos e parentes. Assunta tinha uma memória privilegiada e era uma saudosista do Guarujá nos tempos da Pérola do Atlântico. Assunta Gazi Saques faleceu no dia 25 de abril de 2024, aos 94 anos. Attilio Gelsomini. Attilio Gelsomini, de descendência italiana, nasceu em 8 de setembro de 1889 e faleceu em 4 de janeiro de 1969. Era filho de Teresa Rossi e Giuseppe Gelsomini, italianos imigrantes da região de San Sepolcro, Arezzo, tendo chegado no Brasil em 1897. Quando estava trabalhando com o irmão Batista Gelsomini na construção do Teatro Municipal de São Paulo, recebeu um convite deste para trabalhar na construção do Grande Hotel do Guarujá. Vale observar que, os dois projetos eram do arquiteto Ramos de Azevedo. Isso fortalece a ideia de que sua vinda para Guarujá tenha ocorrido por sua aptidão profissional. Em entrevista ao jornal A Tribuna em 1968 ele cita que era funileiro e seu irmão é citado na monografia do Teatro Municipal com a função de ferreiro montador. A chegada de Attilio ao Guarujá deu-se por volta de 1910, ele afirmava que a cidade na data contava com 14 chalés apenas. Ainda jovem, casou-se com Cecília, com quem teve 6 filhos, e Eduardo, Anita, José, Roberto, Osvaldo e Attilio. Quando Osvaldo tinha menos de 2 anos, Attilio ficou viúvo e casou-se novamente. Concheta de Castro, da família Espósito, uma italiana, assumiu a criação dos filhos menores e esta união não gerou filhos para o casal. Attilio Gelsomini eterniza-se na história da cidade de Guarujá quando em um ato de coragem, adentrou na capela que era consumida por um incêndio. Sua intenção era a de resgatar as imagens que estavam nos altares. Contam as testemunhas, que todos temiam pela vida de Attilio, dada a magnitude das chamas. Pouco depois, uma comoção acontece entre os que estavam presentes, o corajoso cidadão conseguiu sair da capela com a imagem de Santo Amaro nas costas. Este fato marcou a vida de Attilio Gelsomini que foi citado em diversos textos, reportagens e livros. Inclusive, 2 meses antes de falecer, concedeu uma entrevista ao jornal A Tribuna, de Santos, onde contou um detalhe desse histórico episódio, que pouquíssimas pessoas sabiam até então. Ele disse ao repórter que teve uma grande surpresa quando pegou a imagem de Santo Amaro, devido a mesma ser muito pesada, e que só depois descobriu que a imagem era de pedra. De forma cômica, falou que se soubesse disso não teria se arriscado como se arriscou, não tinha engolido fogo nem fumaça. Dizia também aos familiares que a cabeça do santo tinha um movimento proporcionado por uma mola que unia a cabeça ao corpo, e que Santo Amaro balançou a cabeça para ele, afirmativamente, quando estava são e salvo. Suas atividades ao longo da vida, desde a sua chegada para trabalhar na construção do Grande Hotel, foram caseiro, administrador de propriedades, proprietário de casas de aluguel e, finalmente, bananicultor. Outro episódio onde foi protagonista ocorreu, segundo relatos, na Rua Petrópolis. Attilio era proprietário de um carro conhecido, na época, como Baratinha, o modelo A da marca Ford. Gelsomini tinha fama de correr muito com a sua Baratinha e, num certo dia, ao tentar fazer a curva para entrar na Rua Petrópolis, saindo da Avenida da Praia, acabou chocando seu carro contra uma árvore. Rapidamente, a notícia se espalhou e uma multidão correu para o local, onde Attilio discutia com uma autoridade da cidade. Ele queria que o veículo fosse logo removido, a fim de chamar menos a atenção dos moradores. Segundo familiares, ele era um homem de personalidade forte e, às vezes, soltava um palavreado mais pesado em italiano. Segundo relatos da família, Attilio tinha grande amizade com o padre Domênico. Participava, juntamente com o cônego, de várias atividades ligadas à construção da igreja matriz, ninho maternal e hospital Santo Amaro. Nas últimas 2 décadas de sua vida, ele dedicou-se ao sítio que possuía na região conhecida como Saco do Funil, o Sítio Cachoeira. Essa propriedade lhe foi concedida, através de uma autorização de arrendamento aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pois o terreno pertencia ao governo estadual. O decreto foi publicado em 24 de abril de 1936. Naqueles anos, existiam vários sítios de bananicultura em nossa ilha.
Na década de 1940 e nos anos de 1950, Atílio exportava sua produção de bananas juntamente com outros bananicultores da ilha de Santo Amaro. Viúvo pela segunda vez, Atílio Gelsomini passou os últimos anos de sua vida morando sozinho em sua casa, que ficava na rua Benjamin Constant Graus 176, onde hoje se encontra o restaurante Fogão Caipira 2024. Atílio Gelsomini foi homenageado pela Câmara Municipal de Guarujá, ao ter o seu nome colocado em uma rua no bairro Jardim Helena Maria, que liga a Rua Valéria Ciccone e a Rua Rafael Gonzales. Nota do autor: em virtude de novos documentos encontrados pelo bisneto de Atílio, Helder Gelsomini Gama do Amaral, algumas informações foram revisadas e atualizadas. Desta forma, surgiram detalhes sobre as informações contidas no capítulo Família Gelsomini, publicada no livro A História de Guarujá, An Fase Urbana, An Famílias Pioneiras, a de 1890 a 1946, An volume 2, que ilustram com mais precisão a origem do nosso personagem. Áurea Gonzales Conde. Áurea Gonzales Conde, nascida em 1889 na província de Orense, Espanha, e falecida em Santos no dia 25 de junho de 1966. Casou, em primeiras núpcias, com Luciano Castro. Mudou-se para o Guarujá, para viver em uma região conhecida como Sítio da Vargem Grande atualmente, parte do bairro Morrinhos. No local, o casal investiu na plantação de bananas aproveitando as condições oferecidas pelo terreno. A rápida expansão da área cultivada e produção atingindo uma escala comercial abriu a possibilidade para a exportação do produto. Áurea casou-se com Severo Conde Y. Conde, em segundas núpcias, e foi viver em Santos em um palacete na Praça Independência. Por seu pioneirismo e produtividade, ficou conhecida como Rainha da Banana, chegando a ser responsável por 60% da produção nacional, na década de 1940. Chegou a ser proprietária de 2 navios para o transporte exclusivo da sua produção ao mercado sul-americano. Áurea Gonzales Conde foi uma das maiores latifundiárias e bananicultoras em Guarujá e região. Arban Áurea, sua empresa, possuía várias propriedades rurais em Vicente de Carvalho, região do Morrinhos e áreas próximas da Cachoeirinha e Vila Zilda. Quando foi definido o trajeto da rodovia Piaçaguera-Guarujá, no final dos anos de 1960, boa parte do trecho da rodovia, na ilha de Santo Amaro, passava pelas terras de Áurea Gonzales Conde e as mesmas foram desapropriadas. Após a sua morte em 1966 e com a perda das áreas desapropriadas, seus herdeiros passaram a lotear as propriedades contidas no seu espólio. Desta forma, em 16 de outubro de 1972, foi expedido o Alvará N. Graus 14172, que criou o bairro da Vila Áurea. A Câmara Municipal de Guarujá homenageou colocado o seu nome na avenida que liga o bairro do Jardim Progresso ao bairro da Vila Áurea. Aurélio Sório. Aurélio Sório nasceu no dia 7 de junho de 1922, na cidade de Guarujá. Era filho do imigrante italiano Ubaldo Sório e de Belmira Francisca Sório, uma caiçara, nascida em Guarujá, de família antiga do Guaiúba. Dessa união nasceram 9 filhos: Irace, Carlos, Aurélio, Doraci, Luciano, Osvaldo, Nelson, Iria e Walter. Todos nascidos e criados em Guarujá. Aurélio estudou na escola primitiva que se transformou no Grupo Escolar Vicente de Carvalho. Estudou até o 3º ano primário, pois com a morte prematura de seu pai, teve de sair da escola para ajudar sua mãe a criar seus irmãos. Nos seus momentos de folga, Aurélio gostava de jogar futebol. Acabou tornando-se técnico do time em que jogava. Inclusive, a família possui uma fotografia desse time, onde um dos jogadores é o ex-prefeito Jaime Daige, ao lado de vários outros jogadores, que também se tornaram políticos na cidade. Aurélio Sório casou-se exatamente no dia que completou 25 anos de idade 7 de junho de 1947 com Silvia Macedo nascida e residente em Santos, até então. Deste casamento nasceram suas 2 filhas, Silvia Raquel e Tânia Márcia. Neste mesmo ano de 1947, Aurélio candidatou-se para o cargo de vereador, nas primeiras eleições diretas que elegeria o primeiro prefeito eleito, Abílio dos Santos Branco, e a primeira legislatura da Câmara de Vereadores.
No Legislativo de Guarujá, Aurélio permaneceu por 6 mandatos consecutivos, de 1948 a 1951, de 1952 a 1955, de 1956 a 1959, de 1960 a 1963, de 1964 a 1968, e de 1969 a 1972. Vale lembrar que nas primeiras 5 legislaturas, os vereadores de Guarujá não recebiam salário. Neste período, Aurélio Sório ocupou a presidência da Câmara por 7 mandatos, em 1949, 1950, 1956, 1957, 1958, 1959 e 1968. Nestes 76 anos de existência da Câmara de Vereadores, Aurélio Sório mantém-se como o maior detentor de mandatos como presidente da Câmara. Além de atuar como vereador por mais de 25 anos, Aurélio Sório atuava, também como comerciante. Foi dele o famoso Bar Solemar que ficava na Avenida Puglisi, e ficou conhecido popularmente como Bar do Aurélio. Além do Solemar, Aurélio era proprietário do restaurante Marecel, também na Avenida Puglisi. Outro empreendimento de Aurélio Sório foi a construção do Hotel Albamar, no Perequê, o qual foi inaugurado após a sua morte precoce. Na atividade como vereador, Aurélio, além de legislar, mantinha o compromisso de ajudar aqueles que o procuravam. Foi com essa boa relação, com as pessoas mais humildes, que Aurélio conseguia as suas reeleições. Em essência, Aurélio era um ser social, muito popular e carismático. Era sócio de vários clubes da cidade, entre eles, o Tortuga Clube, o Clube da Orla e, o tradicional, Vila Souza Atlético Clube. Como não tirava férias, era nesses clubes que aproveitava as horas de lazer com a família, principalmente com suas filhas. Apesar de ter deixado a escola precocemente, Aurélio Sório dedicava parte de seu tempo livre na leitura sobre assuntos diversos. Dava especial atenção aos temas legislativos, para assim, poder apresentar suas leis visando a melhoria da cidade e da vida dos munícipes. Na Câmara de Vereadores, Aurélio Sório acabou recebendo o apelido de Leão da Câmara, dada a sua reconhecida inteligência, sagacidade e poder de liderança. Essa adjetivação era reconhecida tanto pelos amigos como pelos inimigos políticos. Aurélio não conseguiu candidatar-se para sua 7ª eleição para vereador em virtude de, junto a outros vereadores da cidade, estar sob a investigação em um processo. Por essa razão, a lei eleitoral da época não permitia candidaturas de pessoas que estivessem sob uma investigação. Segundo sua família, esse fato causou um enorme desgosto em Aurélio Sório, culminando em pouco mais de um ano, com sua morte, vítima de um infarte fulminante, no dia 30 de janeiro de 1974. Com a sua morte, aos 51 anos de idade, deixou a viúva Sílvia, suas 2 filhas e uma neta. A Câmara Municipal de Guarujá homenageou Aurélio Sório, colocando seu nome em uma rua do Jardim Guaiúba. Avedis Bozoglian. O armênio Avedis Bozoglian nasceu em 1925, na cidade de Yerevan. Nas 3 primeiras décadas do século XX, existiram vários conflitos entre o governo turco e o povo da Armênia. Milhares de famílias resolveram, então, deixar a sua pátria em busca de paz e segurança. A América foi o principal destino buscado pelo povo armênio. Com a família Bozoglian, a história não foi diferente. Conseguiram fugir da guerra, primeiramente indo para a antiga Alexandria Cairo, no Egito. De lá embarcaram em um navio com destino ao Brasil e Argentina. O casal Orsep Katemit Bozoglian e Sara Katemit Bozoglian, com seus filhos Cirana e Avedis, que ainda era um pequeno menino, desembarcaram no Rio de Janeiro. Assustados com o tamanho da cidade, resolveram voltar para o navio e seguir viagem. A próxima opção seria a cidade de Buenos Aires, na Argentina. Quando o navio chegou ao Porto de Santos, a família Bozoglian desembarcou acreditando estar em Buenos Aires. Depois de algumas semanas, já instalados, é que descobriram o equívoco. Foi na Vila da Bocaina que Orsep e Sara conseguiram um local para morar com os filhos. Para ajudar a família, o pequeno Avedis vendia amendoim na porta do cinema da Dona Beatriz, na mesma Bocaina.
Seu pai saía para vender tecidos como mascate pelo litoral paulista. Dona Sara, além dos cuidados da casa, também vendia frutas. Já adolescente, no período da Segunda Guerra Mundial, Avedis conseguia ganhar algum dinheiro trabalhando na limpeza de cascos de navios. Vários garotos eram contratados para picar a ferrugem dos cascos, o que faziam pendurados em cordas. Com essas economias, Avedis comprou uma pequena chatinha. Com esse barquinho, pescava camarão e, também, buscava em Santos as frutas para sua mãe vender. Uma oportunidade para trabalhar como croupier no Cassino Guarujá surgiu e Avedis usou todo o dinheiro que tinha para comprar um terno branco, camisa, gravata e sapatos. Apresentou-se como candidato ao cargo e, para sua felicidade, foi o selecionado. Com a proibição dos jogos de azar, a partir de 1946, Avedis vislumbrou a possibilidade da criação de um clube de carteado. Durante o tempo em que trabalhou no Cassino Guarujá, fez vários amigos, entre eles, o empresário Mofarez. Em 1951, Avedis casou-se com Aurora Tialian. O casal teve 2 filhas, Sara e Anete. A primeira sede do seu carteado ficava nos fundos do cassino e do Grande Hotel. Depois, por muitos anos, a sede foi na esquina da Rua Montenegro com a Rua Quintino Bocaiúva, onde Avedis presidia a Associação Atlética Ponte Preta AAPP. Avedis era sempre procurado pelo padre Domênico para que o empresário o ajudasse em suas obras. Foi assim que doou os primeiros tijolos para a construção da maternidade de Santo Amaro, atual Hospital Santo Amaro, e do ninho maternal. Forneceu também o material para o berçário da Casa do Menor, batizada com o nome de sua esposa Aurora Tialian Bozoglian. Sempre envolvido com ações de caridade, Avedis mantinha sempre abertas as portas de sua casa para atender aos mais necessitados, até mesmo, não lhes negando uma boa refeição. Ao longo de sua vida em Guarujá, Avedis Bozoglian ficou conhecido por sua lealdade e honradez. Colecionou, assim, um número incontável de amigos. Avedis Bozoglian faleceu no dia 18 de julho de 1996, com 71 anos de idade. Balduína de Oliveira Saião, Bidu Saião. Bidu Saião, carioca, nascida 11 de maio de 1902, a maior cantora lírica brasileira de todos os tempos, foi uma das celebridades que, frequentemente, visitavam o Guarujá nos tempos da Pérola do Atlântico. Seu nome de batismo era Balduína de Oliveira Saião. Entre turnês internacionais, principalmente pela Europa, Bidu Saião sempre arrumava um tempinho para desfrutar de sua casa, na praia do Perequi, onde sua família era proprietária de grande extensão de terra. Bidu mantinha estreitas relações com moradores da cidade. Adorava passear pela ilha, fosse em charrete ou automóvel. Um dos seus maiores amigos foi o Sr. José de Souza, o qual inclusive a acompanhou em uma turnê pela Itália, no final de 1929 e começo de 1930. Vários moradores antigos de Guarujá deram, ao longo do século XX, testemunhos de quão era simpática e atenciosa a nossa soprano. Certa vez, seu carro atolou na praia da Enseada e foi socorrida pelo Sr. Quinto Bertoldi, que por lá passava. Em agradecimento, Bidu Saião executou um pequeno trecho de uma ópera para o seu benfeitor. Quinto sempre que podia contava essa história para amigos e familiares. Outra faceta muito importante de Bidu Saião foi a sua benemerência em relação aos pequenos estudantes da região do Perequi. No final da década de 1930, Bidu cedeu parte de sua casa para que nela fosse instalada uma escola de ensino primário, a qual recebeu o nome de 15 de novembro. Essa generosa ação possibilitou que dezenas de meninos e meninas tivessem acesso ao ensino público. A partir da década de 1950, suas visitas ao Guarujá tornaram-se raras, onde ao mesmo tempo, parte da propriedade de sua família foi vendida. No final de sua vida passou a viver nos Estados Unidos, onde faleceu no estado de Maine no dia 12 de março de 1999. Baronesa Esther Santana de Almeida Karvinski. Esther Santana de Almeida nasceu na cidade de Brodowski, interior paulista, em 1919. Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Santos, obteve, com nota máxima,
o diploma de conclusão do curso de folclore, na Escola do Museu de Folclore de São Paulo, no ano de 1968. Sua paixão pelo assunto a levou a se especializar também em museus, com diversos cursos de extensão no Brasil e no exterior. Em Guarujá, no ano de 1968, a baronesa recebeu a missão de ser a representante da Comissão Estadual de Folclore no município. Ficou incumbida de pesquisar o folclore da ilha de Santo Amaro e litoral. O trabalho iniciou em março de 1968, contando com voluntários do extinto Instituto de Menores Santa Emília, colocados à disposição da baronesa, pelo professor Jaime José Silva. Percorreu distantes locais, atalhos e estradas perdidas no interior da ilha. Pesquisou e conheceu jovens e velhos caiçaras, seus usos e costumes. Encontrou e catalogou o artesanato dos locais. Nessas viagens e visitas, contou com o auxílio do Sr. Campos que dirigia um caminhão, usado na pesquisa. Assim, em agosto de 1968, com a participação de artesãos e apresentação do material recolhido, realizou no Salão do Santa Emília, a Semana de Folclore de Guarujá. Este evento foi o ponto de partida para a total dedicação da baronesa ao folclore da ilha de Santo Amaro. Após 4 anos de muito trabalho e pesquisas, em 1972, Esther Karvinski encontrou as condições necessárias para ampliar o tema, criando o primeiro Festival de Folclore e Artesanato de Guarujá. A partir de então, funda também, em 1977, a Associação de Folclore e Artesanato de Guarujá, a FAG, da qual se tornou presidente. O festival ganhou notoriedade e se tornou tradicional em Guarujá, passando a fazer parte do calendário oficial da cidade, por mais de 30 anos. Além desta instituição, em 1973, com a ajuda do mestre Zacarias, fundou, em Guarujá, o grupo reizado sergipano Bumba Meu Boi. Em sua vasta obra bibliográfica, destaca-se o livro Caiçara, de 1993, no qual relata as várias lendas, mitos e tradições que ouviu dos descendentes dos moradores mais antigos da ilha de Santo Amaro. Estas histórias foram obtidas, principalmente, na praia do Guaiúba, Perequê, Tombo, Rabo do Dragão e Itapema. Dedicou-se por mais de 3 décadas como pesquisadora nacional e internacional à cultura popular e, pela importância de seu trabalho, recebeu, em dezembro de 1997, o título de cidadã de Guarujá. Esther Santana de Almeida Karvinski faleceu em dezembro de 2003, deixando um legado de conhecimento cultural de alta qualidade e importância histórica. Nota do autor, pesquisa realizada no blog Mãe Sertaneja, na revista Cidade e Cultura, no website Sedom Guarujá e na AFAG. Capitão Gabriel Bento de Oliveira. Um dos patriarcas da região do Rabo do Dragão foi o capitão Gabriel Bento de Oliveira, do qual descendem inúmeras pessoas em toda a cidade, incluindo moradores do Perequê. Nascido em Itanhaém em 1840, filho de Bento Tomás de Oliveira e Maria Rita de Oliveira, mudou-se para a região de Santos em 1864. Capitão Gabriel comprou, 8 anos depois, o sítio Cachoeira, uma das propriedades rurais existentes na ilha de Santo Amaro, no século XIX. Na época, essa propriedade pertencia a Cândido Olinto de Carvalho e Oliveira. No sítio, localizado entre os quilômetros 12 e 14, da atual estrada Guarujá-Bertioga, ele se dedicaria, entre outras coisas, ao cultivo de cana-de-açúcar. No local, até 2024, as ruínas do Alambique Centenário podiam ser vistas. Além de agricultor, o capitão Gabriel também ocupou o cargo de presidente da colônia de pescadores no Guarujá. Casou-se 3 vezes, gerando uma família numerosa, com 21 filhos. Quando faleceu em setembro de 1936, com 96 anos, o capitão Gabriel Bento de Oliveira já tinha uma descendência de 72 netos e 14 bisnetos. Nessa época, sua família, em grande parte, eram moradores no sítio Cachoeira. O capitão Gabriel Bento de Oliveira foi sepultado em Bertioga. Nota do autor, texto base e imagem, Memória do Perequê, Facebook Diário da Noite. Revisado e adaptado por Henrique Dias. Capitão Gessé de Oliveira Rolim. Gessé de Oliveira Rolim,
popularmente conhecido como Capitão, nasceu na cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, no dia 19 de janeiro de 1946. Era um dos 9 filhos de José Teixeira Rolim e Maria Nívia de Oliveira Rolim. Seus pais, devido a perseguições políticas, saíram do Rio de Janeiro, mudando com a família para Vicente de Carvalho, em meados dos anos 1950. O pai de Gessé era torneiro mecânico e operou em serviço naval por anos, fazendo viagens internacionais. Sua mãe, dona de casa, dedicou-se exclusivamente à família e à doutrina espírita, que eram suas verdadeiras paixões. Gessé Rolim casou-se com Maria Elce Costa. O casal teve 3 filhos, Janaína Rolim, Juliana Rolim e Juliano Rolim. O capitão foi avô de 3 netos, Maria Eduarda Rolim, João Pedro Rolim e Bernardo Rolim. Gessé Rolim era um eterno apaixonado por história. Leitor inveterado, lia sobretudo buscando sempre aumentar o seu conhecimento. Pulsava em suas veias a necessidade constante de se relacionar e de conhecer coisas, o mundo e pessoas. Assim que entrou para a fase adulta, Rolim ingressou na Polícia Rodoviária Estadual. Após 10 anos, deixou a instituição. Nessa época, Gessé preferiu entrar para o mundo empresarial. Morando com a família na cidade de Praia Grande, por vários anos administrou a lanchonete Beira-Mar e a Estamparia Contato, ambas as empresas localizadas em Santos. Em meados da década de 1990, o capitão vislumbra voltar às suas raízes na ilha de Santo Amaro. A história de Rolim em Guarujá, a partir de então, vem um novo referencial com a abertura do restaurante Cabana do Capitão. A primeira sede do restaurante de Gessé foi instalada na rua Joana de Menezes Faroini Graus 390, em Vicente de Carvalho, a famosa Rua da Feira do Rolo. Assim era o restaurante A Cabana do Capitão, segundo a sua filha, Juliana, e a Cabana do Capitão era um lugar muito atípico, repleta de histórias contadas através do capitão. Essas eram as melhores sem dúvidas. Também por suas paredes e teto, aquele lugar era uma espécie de portal, que te transportava para um mundo à parte. Com uma cozinha singular comandada por sua esposa, Maria Elce, uma cozinheira de mão cheia, o lugar se destacava por sua comida e por suas histórias. Revistas, jornais, fotos, objetos antigos, contavam histórias do Brasil e do mundo, como, por exemplo, uma matéria original impressa de 1969, de quando o homem pisou na Lua pela primeira vez. Tudo isso e muito mais decorava e encantava suas paredes. Era impossível entrar na cabana e não se perder no tempo, com a cabeça virada para cima tentando absorver o mundo em volta de si. Descrever um pouco mais a cabana seria, mais ou menos, falar de uma desordem muito bem organizada. Em maio de 2005, o restaurante A Cabana do Capitão muda de endereço. Em seu novo local, situado na rua Quintino Bocaiúva N Graus 534, no centro de Guarujá, o capitão continuava recebendo seus amigos e clientes como de costume, e muita hospitalidade, simpatia, irreverência e, claro, com muitas histórias. Ao longo de todos os anos à frente do restaurante, o capitão Rolim mantinha um livro de visitas, o qual chamava de diário de bordo. Nesse precioso documento, guardado pela família, estão as centenas de mensagens e impressões dos visitantes, clientes e amigos, do Brasil e do exterior, que um dia tiveram o prazer de passar algumas horas na casa do capitão. Esse diário é parte do acervo deixado por Rolim, que chegou a ter cerca de 16 mil itens, segundo ele próprio contou em uma reportagem. Novamente sua paixão por história, itens de coleção e antiguidades, impulsionou o capitão Rolim a montar um antiquário no mercado municipal da cidade de Santos. Este foi o seu último empreendimento empresarial antes de seu falecimento em 7 de agosto de 2017, aos 71 anos de idade, na cidade de Santos. Em novembro de 2000, recebeu o título de cidadão de Guarujá, homenagem feita pela Câmara Municipal. Essa homenagem se deu pelo reconhecimento do empenho do capitão Gessé de Oliveira Rolim, na participação ativa na história e interesses da preservação e cultura da cidade. Terminamos essa breve biografia com a frase célebre em que o capitão Rolim se despedia de todos, e eternas saudações marinheiras. Carlos Simonia. Carlos Simonia nasceu no dia 21 de julho de 1928, e chegou a Guarujá ainda menino.
filho de Avedi Simonian e Anazan K. Simonian, era irmão de Isabel nascida na Armênia e Aurora. Seu pai, armênio, chegou a Guarujá por volta de 1930. Montou uma loja, comercializando sapatos e artigos de praia. A loja ficava na Avenida Puglisi vizinha ao Grupo Escolar Vicente de Carvalho. Califa, como era conhecido pelos amigos, adorava a praia, o mar e a natação, sendo, inclusive, professor deste esporte quando a piscina do Grande Hotel foi construída. Foi, talvez, um dos primeiros surfistas de Guarujá. Contava que tinha, junto com o amigo Sansão Deodato Menezes, uma prancha pesadíssima de madeira. Carlos também se tornou comerciante e foi proprietário da tradicional loja Guaru Modas, cuja primeira sede foi na loja que ficava no prédio do Cine Praiano, ao lado direito da entrada do cinema. Logo depois, a loja se mudou para o andar térreo do edifício Iemanjá. Sua loja foi, durante mais de 4 décadas, uma referência na venda de artigos finos e elegantes da moda praia. Uma tradicional imagem vista por quem frequentava o centro de Guarujá era a Mercedes branca, conversível, de Carlos Simonian, estacionada em frente à sua loja na rua Amário Ribeiro. Carlos casou-se em primeiras núpcias em 1959, com Tacuí Queremian, também descendente de armênios. O casal teve 5 filhos, José Carlos, Carla já falecida, Avedis Neto, Fábio e Marcelo. Em segundas núpcias casou-se com Elizabeth Taniolo, com quem teve uma filha, Simoni. Carlos Simonian faleceu em Guarujá, no dia 6 de fevereiro de 2012, aos 83 anos de idade. Clemente do Nascimento. Clemente do Nascimento nasceu no dia 7 de setembro de 1896, em Sorval, aldeia pertencente à cidade de Pinhel, no distrito da Guarda em Portugal. Filho de José Antônio do Nascimento e de Clementina Augusta da Silva, filha de Jacinto da Silva e de Floriana Rosa. Clemente era o mais novo dos 5 filhos do casal, sendo seus irmãos Elisa de Jesus, Abel, Norberto e Porfírio. Jovem veio para o Brasil encontrar-se com seu irmão Porfírio, que já estava trabalhando como fotógrafo lambe-lambe, na capital paulista. O local de trabalho de Porfírio era na Praça da Sé. Clemente aprendeu o ofício de fotógrafo com o irmão. Logo depois veio para o Guarujá e foi trabalhar como garçom no Grande Hotel de La Plage. Conheceu Ludovina das Neves, de família portuguesa, que já morava na cidade, com quem se casou no dia 22 de dezembro de 1917, dando início à família Nascimento, em Guarujá. Clemente construiu uma casa no bairro da Barra Funda, na atual Rua Vereador Roberto Gelsomini, antiga Rua Leomil, onde mantinha uma pequena horta e cultivava e vendia pinheiros de árvores de Natal. Durante algum tempo criou cabras e mantinha 2 cavalos para locomoção pessoal e da família puxando uma charrete, e que também eram alugados àqueles que quisessem desfrutar de uma cavalgada pela praia. O casal Clemente e Ludovina teve 15 filhos. Os 5 primeiros morreram quando crianças, e José, Clementina, Antônia, Irace e Georgina. Depois nasceram, Lúcia, Norberto, Elisa, Porfírio, Zilda, Diva, Maria Regina, Neide, Roberto e Oscar. Com os filhos ainda pequenos, estabeleceu-se na praça de frente ao hotel na Praia das Pitangueiras, como fotógrafo lambe-lambe, retratando os hóspedes do hotel e outros veranistas. Acrescentou a esse ofício a venda de cartões postais de Guarujá. Também fabricava e vendia enfeites com as conchas obtidas na praia, onde escrevia Lembrança do Guarujá. Esses souvenirs eram levados para as mais diferentes localidades brasileiras e para o exterior. Dessa forma, Clemente divulgava o nome e as belezas de Guarujá. Após o fechamento e demolição do Grande Hotel Guarujá, Clemente continuou a vender os cartões postais e os enfeites de conchas junto ao posto de salvamento localizado de frente à Rua Petrópolis, na Praia das Pitangueiras. O seu carrinho de lembranças servia como posto de informações turísticas sobre a nossa cidade e nossas praias. Clemente Nascimento faleceu no dia 2 de outubro de 1975, aos 79 anos de idade. A Câmara Municipal de Guarujá o homenageou, em 1975, colocando seu nome em uma rua do Jardim Guaiúba. Comendador Nicola Puglisi Carboni. Nicola Puglisi Carboni chegou ao Brasil, vindo da Itália, em 1886.
Seu pai era produtor de vinho e queria exportar parte de sua produção para o Brasil. Na época, Nicola contava com 17 anos de idade e viajou junto com seu irmão Giuseppe José, que tinha 20 anos de idade. Em 1888, os irmãos criaram a Cia Puglisi, em São Paulo, para distribuir o produto da família. Logo perceberam a existência de outros mercados e começaram a pensar na diversificação dos negócios. Nicola e José unificaram pequenas refinarias de açúcar e criaram a Companhia União de Refinadores de Açúcar, responsável pela popular marca Açúcar União e, logo depois, incorporaram o Café União. Em um prazo muito curto de tempo, os negócios dos irmãos Puglisi expandiram-se exponencialmente. Nicola e José tinham coparticipação em instituições de crédito, como o Banco Comercial Italiano, e eram proprietários da Moinho Santista, empresa pioneira na produção de farinha de trigo no Brasil. Além disso, eram acionistas da Companhia Refinadora Paulista, da Companhia City de Santos, dos Armazéns Gerais e do Grande Hotel de Guarujá. Em 1919, Nicola comprou o controle acionário da Cia Guarujá. Durante 5 anos foi responsável pelos investimentos mantidos para o bom funcionamento do transporte público, fornecimento de água e luz e da exploração do Grande Hotel e Cassino. O comendador Nicola Puglisi renomeou a Avenida 1 para Avenida Itália, que acabou recebendo seu nome, após a sua morte, em 1935. Nicola permaneceu à frente da Cia Guarujá até 1924, quando vendeu o controle acionário para um novo grupo de investidores. Após essa participação na Cia Guarujá, conseguiu autorização para criar um loteamento, de nome Vila Puglisi, no canto esquerdo da Praia das Pitangueiras. A vasta área incluía a primeira quadra plana e a encosta do Morro da Campina, também propriedade de Puglisi. Sua viúva e seu outro irmão, Domingos, foram os últimos de sua família a participarem da vida social e política do Guarujá, ainda nos românticos anos da década de 1940. O comendador Nicola Puglisi Carboni faleceu aos 66 anos, no dia 6 de setembro de 1935. Condessa Renata Crespi da Silva Prado. Renata, nascida em 18 de outubro de 1897, na cidade de São Paulo. Filha de um poderoso industrial italiano do ramo da indústria têxtil, Rodolfo Crespi e de Marina Regoli Crespi, que já no Brasil receberam o título do governo italiano de Conde e Condessa. Ainda menina, Renata costumava frequentar o Guarujá com sua família nas estações de inverno. São várias as citações de seu nome nos jornais e revistas da época, que faziam a cobertura sobre os principais habitués de Guarujá, membros da aristocracia paulistana. Com 16 para 17 anos, casou-se em 1914, com Fábio da Silva Prado. Fábio era filho de Martinho da Silva Prado Júnior, um dos sócios da Companhia Prado Chaves e também da Companhia Balneária da Ilha de Santo Amaro, fundadora da Vila Balneária em 1893. O casamento com Fábio Prado colocou Renata em um contato mais íntimo e direto com aquela que foi uma das mais poderosas famílias da política paulista, no primeiro quarto do século XX. Em 1946, seu nome surge em uma reportagem, no mês de janeiro, como sendo a provável futura prefeita de Guarujá. Na época, esse cargo era obtido por indicação do governador do estado. Renata foi oficialmente nomeada no dia 3 de abril em São Paulo e, depois, no dia 4 de abril, assumiu o cargo na prefeitura de Guarujá. Entre os seus projetos estavam a transferência do serviço de abastecimento de água para ser prestado pela Companhia City, tanto no Guarujá como no Itapema, Bocaina e Paicará, e a transferência da administração da ferrovia Itapema-Guarujá, para a Companhia Sorocabana. A ideia da Condessa Renata era livrar a Prefeitura de Guarujá dos serviços deficitários, e com isso, utilizar os recursos municipais para realizar as tão necessárias reformas urbanísticas, tanto estruturais como turísticas. A prefeita tinha como míster a ideia de se levar a efeito, nas belas praias que orlam o mar naquele recanto, um plano urbanístico inteligente e criterioso, de modo que a arte urbanística não sacrificasse, mas completasse a natureza, e Guarujá necessita de melhoramentos que proporcionem aos turistas conforto, bem-estar e recreações que tornem agradável e divertida a temporada que ali passam. Para isto, antes de assumir a prefeitura, pretendo expor ao interventor federal governador, que me convidou para o cargo, o meu programa administrativo.
Aguardo o regresso do embaixador Macedo Soares, que se encontra no Rio de Janeiro, para conversar com o chefe do Executivo paulista sobre os problemas turísticos, urbanísticos e econômicos da histórica ilha de Santo Amaro, onde se engasta a pérola do Atlântico, declarou Renata em entrevista ao Diário da Noite, antes de assumir o cargo. Menos de um mês após assumir a prefeitura de Guarujá, um duro golpe abalaria os planos administrativos da Condessa. Em um decreto assinado pelo presidente da República, no dia 30 de abril, os jogos de cassino ficavam, definitivamente, proibidos. Sem as receitas advindas dos impostos coletados do Cassino Guarujá, Renata afastou-se da prefeitura, sendo substituída interinamente por Alexandre Martins e por Gaspar Mena Falcão. Após 6 meses na expectativa de que o jogo voltasse a ser liberado e não havendo a revogação da lei, Renata apresentou o seu pedido de exoneração do cargo de prefeita de Guarujá, no dia 7 de novembro de 1946. A condessa Renata Crespi, depois de sua renúncia, continuou sendo tratada com muito respeito, carinho e admiração pela população local. Renata Crespi faleceu em São Paulo no dia 19 de fevereiro de 1981, aos 83 anos de idade. Estranha-se por muitos a não colocação do nome da Condessa Renata Crespi da Silva Prado em nenhuma rua, avenida, praça ou escola municipal da cidade, até 2024. Conselheiro Antônio Prado. Antônio da Silva Prado nasceu no dia 25 de fevereiro de 1840, na cidade de São Paulo. Era um dos 6 filhos de Martinho da Silva Prado e de Veridiana Valéria da Silva Prado, membros da aristocracia cafeeira paulista. Formado na Faculdade de Direito de São Paulo em 1861, era, desde então, abolicionista e republicano. Foi deputado provincial de São Paulo de 1862 a 1864. Foi deputado federal em 1869 e em 1872 pelo Partido Conservador. Foi proprietário do jornal Correio Paulistano a partir de 1882. Foi incentivador da imigração italiana no Brasil, sendo um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Imigração. Foi também ministro das Relações Exteriores. Participou da elaboração da Lei dos Sexagenários em 1885, e também da Lei Áurea em 1888. Tornou-se senador em 1886. Conselheiro do Império do Brasil em 1888. Antônio Prado foi proprietário de fazendas de café no interior de São Paulo. Sendo um dos maiores produtores de café, fundou com seu cunhado Elias Antônio Pacheco e Chaves, a Companhia Prado, Chaves. A empresa foi a maior exportadora de café do Brasil. A relação do conselheiro Antônio Prado com o Guarujá, de uma forma mais direta, começa com a criação da Companhia Balneária da Ilha de Santo Amaro, a CBISA, companhia criada para construir a vila balneária na Praia das Pitangueiras. Antônio Prado era um dos sócios majoritários junto com seu cunhado, Elias Chaves, outros parentes e aristocratas paulistas. A vila balneária foi inaugurada em 1893, e passou a ser frequentada por Antônio Prado e sua família, que possuíam mansões no balneário. A CBISA passou por algumas trocas de controle acionário, até ser vendida pelo conselheiro Antônio Prado, para um grupo de investidores estrangeiros, em 1910. 16 anos mais tarde, quando da falência da última sucessora da CBISA, parte do espólio ainda estava ligado à família Prado. Foi prefeito da cidade de São Paulo de 1899 até 1911. Foi um dos fundadores do Automóvel Clube de São Paulo. Casou-se com Maria Catarina da Costa Pinto, com quem teve 8 filhos: Paulo, Maria Nazaré, Antonieta, Antônio Júnior, Hermínia, Luiz e Silvio. Antônio da Silva Prado faleceu na cidade do Rio de Janeiro, em 23 de abril de 1929, aos 89 anos de idade. Cristóvão Gil Ilesca, Américo. Dentro de um contexto histórico extremamente desfavorável, devido aos 4 anos da Primeira Grande Guerra Mundial e, em seguida, pela terrível epidemia da gripe espanhola, muitos espanhóis resolveram deixar o seu país natal. Entre os principais destinos da época estavam as ex-colônias do antigo Reino Espanhol e, também, o Brasil. Foi assim que,
em 1923, desembarcou no Porto de Santos, Mercedes Ilesca Fernandes e seu esposo José Quintana Adelaida Pepe. O casal rumou para a ilha de Santo Amaro e estabeleceu residência em uma área conhecida como Saco do Imbira ou Bocaina atualmente, parte da base aérea de Santos. Alguns meses depois de instalados, Mercedes encaminhou uma carta-convite para sua irmã Isabel Ilesca Fernandes 0506.894-0510.1958 e seu esposo, Cristóbal Gil Lopes 26 de agosto de 1889 falecido em 1950, para emigrarem para o Brasil. Com o casal Isabel e Cristóbal vieram 2 filhos, Francisco Gil Ilesca, o Paco, 2608-1914, 1606-1991, e Mercedes Gil Ilesca 2505-1925, 12-12-2012, na época com apenas 8 meses de idade. No Itapema, no dia 13 de janeiro de 1929, nasceu o terceiro filho Cristóvão Gil Ilesca, conhecido como Américo, que faleceu em 1º de maio de 2015. Na década de 1930, com a necessária desapropriação da área da Bocaina e do Saco do Imbira, para a construção da base aérea de Santos, a família mudou-se para a Avenida Tiago Ferreira. Isabel e o esposo Cristóbal junto com irmãos e cunhados foram morar em uma casa compartilhada com a família Laranjeira, que vivia na parte de cima em 2024, loja Chic Center. Algum tempo depois, Cristóbal comprou um terreno quase em frente à casa que residiam e, nele, construiu o armazém popular e 2 chalés para abrigar a família. Este imóvel ficava na Avenida Tiago Ferreira N graus 169, que depois se transformou em N graus 819 Lojas Americanas, em 2024. Posteriormente, adquiriram um lote ao lado e construíram 2 chalés geminados atualmente número 825 e 831 onde a família morou até 2012. Os irmãos Paco e Américo tinham a tarefa diária de buscar leite na leiteria do Sr. Maneco. O local corresponde, nos dias de hoje, nos arredores do cemitério na Avenida Presidente Vargas, do lado direito, onde existe a ponte que, na época, era apenas uma pinguela sentido Piaçaguera. Em 1998, Cristóvão Gil Ilesca foi homenageado por ser o taxista mais antigo do Itapema, em atividade. Américo, como era conhecido popularmente, trabalhou na praça até um pouco antes de falecer em 2015. Na imagem do perfil, Américo aparece ao lado do vice-prefeito de Vicente de Carvalho, Dante Sinópoli, durante a inauguração do novo ponto de táxi, próximo da Estação das Barcas.